dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saudações. Hoje nós estamos com um tema muito especial, vamos falar de pets, né? E para falar de um assunto tão importante, eu trouxe uma veterinária, a doutora Denise, e ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Quando a gente decide adotar, cuidar, criar um pet, a gente precisa de muitas informações para que isso vá bem, para que tudo dê certo, para que não ocorra imprevistos. E pensando nisso, foi que eu convidei ela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Érica. É um prazer. São muitas as nossas dúvidas, né? Quando a gente inicia aí, eu vou chamar de mãe de pet mesmo, porque é um amor que a gente cria e é um amor muito grande. E aí a gente não quer errar, mas muitas vezes a gente acaba errando pela falta de conhecimento mesmo. Então, quais são as principais informações que as pessoas precisam saber antes de adotar um pet? Pronto, isso é um ponto muito importante, né, Érica? Realmente, às vezes, a falta de informações faz com que o tutor erre, né? E isso reflete muito na qualidade de vida do animalzinho, certo? Então, antes de fato você adotar um animal, você precisa entender que você precisa ter um tempo de qualidade com esse animal, você precisa ter recurso financeiro, né? Porque envolve realmente uma questão financeira ali para você ter os cuidados adequados. E você precisa de um ambiente de qualidade também. Então, você precisa levar essas questões em consideração para que, de fato, mais na frente você não se arrependa ou aquele animal tenha algum sofrimento por conta disso. Então, assim, antes de tudo, você precisa, de fato, ter tempo, né? E entender que não é só pegar o animal, tem aquela euforia do início e depois você meio que deixa o animal de lado, né? Então, a gente que é mãe, eu também sou mãe de pet, a gente precisa ajustar isso com a nossa rotina. Então, dentro disso, a gente precisa entender que a questão financeira também influencia, porque você precisa de uma alimentação boa, e uma alimentação boa, ela tem um valor mais alto. Você precisa ir frequentemente no veterinário, e aí o veterinário, ele vai te direcionar em qual situação, né, o animal tá, o que você precisa fazer, quais são as vacinas, quais são os cuidados. Então, tudo isso é importante que você pense antes de fato adotar um animalzinho. Sim, qual a diferença ali entre gatos e cachorros, por exemplo? Alguns animais, eles vão se adaptar melhor em casa, outros vai dar melhor em apartamento. Como é que a pessoa leva isso em consideração na hora de escolher o pet que ela vai criar? Na verdade, assim, para gato, hoje você consegue ajustar o seu apartamento para que ele viva bem. Então, você consegue fazer um enriquecimento ambiental, fazer gatificação, colocar nichos elevados em que o gato vai se sentir confortável naquele ambiente. Mas o cachorro, ele precisa de um pouco mais de espaço. Não é que você não possa criá-lo no apartamento, mas você precisa entender que ele tem uma rotina diferente do gato. Então, se você mora em um apartamento, você precisa levar para passear, né? E isso precisa ser uma rotina. Porque senão aquele animalzinho vai ficar estressado, e aí às vezes come o móvel, aí já tem o tutor fica chateado, né? Então, assim, você precisa entender as necessidades daquele animal de acordo com a espécie. Gato, relativamente para apartamento, fica mais tranquilo. Mas não que você não possa criar um cachorro, só que você tem que entender que a rotina é diferente. E assim, são seres tão lindos, né? Criaturas tão perfeitas de Deus, então a gente tem que cuidar com todo o amor, com todo o nosso zelo, né? Dar mesmo o nosso tempo que eles precisam e a gente só ganha com isso, né? Porque depois a gente só recebe amor e depois que eles vão embora a gente fica com o coração mais tranquilo, né? Quais são as vacinas mais importantes que as pessoas não podem esquecer de dar no pet? Pronto, a gente tem 2 vacinas que elas são obrigatórias, certo? Por que elas são obrigatórias? Porque elas envolvem
questões de zoonose, que são doenças que podem ser transmitidas para o ser humano, certo? Então a gente tem a antirrábica, né, que ela realmente é obrigatória em todo o território nacional e que você precisa fazer a cada ano o reforço. E a gente tem as polivalentes, que a gente tem tanto para cão quanto para gato, lembrando que para cada espécie elas são diferentes, né? E aí quando você pega aquele animalzinho, é importante fazer esse primeiro contato com o veterinário, que aí ele vai lhe orientar qual que é a melhor vacina para aquele estágio, né? E como que vai ser o protocolo dali em diante. Certo, tem também a vacina de leishmaniose. A vacina de leite, infelizmente, ela saiu do mercado, né? Teve um problema com o laboratório, foi retirada. E aí a gente tem outros meios para prevenir, né? Então a gente tem indicação de coleira repelente, de uso de repelente spray também. E os cuidados com a higiene no ambiente do animalzinho. Mas esses cuidados, eles são mesmo eficazes? Nada porque é 100%, a gente confiava muito na vacina, né? Nada é 100%. E, na verdade, nem a vacina, ela estava sendo totalmente eficaz. Foi por isso que ela foi retirada e aí está passando por novos estudos. A gente tem esperança que ela retorne o mais breve possível, né? Até porque eu perdi uma cachorrinha por conta da leishmaniose, então é uma coisa que me preocupa também. Mas é o que a gente tem para fazer nesse momento, essa questão do cuidado e de tentar prevenir, né? Então, usar coleira repelente, usar repelente spray, tentar evitar também os horários que ali o mosquito faz essa transmissão, né? Que é no finalzinho da tarde. Então, evitar levar o pet nesse horário e se levar sempre usar o repelente. Em relação à alimentação, muita gente acaba dando comida mesmo. E muita gente até acha que a comida, porque é saudável para ele, sim, é saudável para o pet também. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Quais os alimentos eles podem ser oferecidos e quais alimentos não podem ser oferecidos de jeito nenhum para cachorro? Pronto, isso a gente vem aí, né? Esse final de semana a gente teve a Páscoa, então a gente já pegando o gancho da Páscoa. Chocolate, ele é extremamente prejudicial, né? E infelizmente a gente acontece quando tem aquele cachorrinho mais danadinho, você vacila, ele vai lá e come chocolate. Mas a ração, ela precisa, se for uma ração comercial, ela precisa atender a necessidade da fase de vida daquele animal. Então, se for filhote, né? Ração de filhote, se for adulto, se for castrado. Hoje a gente tem no mercado uma ração específica para cada estágio. E dentro da alimentação, né, que a gente fala, mas eu tô comendo arroz integral e quero dar para o cachorro também. A alimentação natural, ela precisa necessariamente ser específica para aquele animal. Então, hoje a gente tem os nutricionistas animais, né, os nutricionistas veterinários, que eles preparam a alimentação de acordo com a necessidade do seu pet. Então, antes de pensar em, eu acho que eu vou dar uma banana, não vai ter problema. Mas você não sabe, né? Então tem que passar pelo veterinário para, de fato, ele formular uma nutrição adequada para o seu pet. Que às vezes o tutor comete esse erro mesmo, né? Não vou dar só um franguinho que eu acho que não tem problema e acaba trazendo consequências que não deveria para o seu pet, tá? Então tem que ter esse cuidado realmente. Então tem que ter bastante atenção mesmo, né? Todos os detalhes, com muito amor. Com muito amor. E em relação a gatos, quando a gatos e a cachorros, quando saber se ele está doente, se ele está passando por uma situação difícil, porque às vezes, na correria do dia, as pessoas acabam nem percebendo, sim, né? Então, como ter esse olhar atento para a gente saber quando a gente deve se preocupar, levar no veterinário, em relação à doença? Na verdade, assim, a consulta de rotina ou uma consulta periódica, ela é muito importante, justamente para que você previna, né, que um problema se agrave. Porque diferente do ser humano, tanto o cão quanto o gato, eles mascaram, né? A gente está com dor de cabeça, já é o fim do mundo. Eles não, às vezes está acontecendo algum problema, está com febre, alguma coisa, e eles estão lá brincando como se nada tivesse acontecido. Então, eu sempre falo que você fazer uma consulta, exames de rotina, né, isso evita que você descubra um problema quando ele já está no final. Mas, evidentemente, você pode observar isso dentro de casa. Então, mudou o comportamento,
mudou a questão da alimentação, sempre observar o xixi e o cocôzinho, se está normal, se tem alguma coisa de diferente. No caso do gato, sempre tenta observar o momento que ele foi na caixinha de areia. Então, passou mais tempo ou está indo com a frequência maior, já cria aquele alerta de que tem alguma coisa de errado. Vômito também é uma coisa bem importante. Até se está indo mais. Exato. Então, vômito também é uma coisa importante, né? Não é para o cão ou para o gato vomitar. Então, mas ele vomita aqui e daqui só da outra semana. Tem alguma coisa acontecendo, né? Então, esses sinais, eles podem, né, já... Exato, tem que ser levado a sério. Não podem nunca ser subestimados, porque senão pode realmente vir a acontecer problemas graves, né? Exato. Então, eu acho que esses são os cuidados essenciais, né, para você que aí quer adotar um pet. Érica é mãe de pet também, ela tem uma criança, a coisa mais linda do mundo, e ela tem todos esses cuidados. Vivizinha. Eu quero te agradecer a tua participação aqui. Esse assunto é muito importante, né? E principalmente quando a gente passa por alguma dificuldade é que a gente vê realmente a importância dele. Eu acabei perdendo meu gatinho há um tempo. Ainda estou me recuperando, viu, gente? Mas eu queria te agradecer de novo, porque eu levei para ela, né, para você consultar, e ela deu muito amor, muito carinho. E eu nunca vou esquecer, me deixou muito feliz. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Continua sempre dando todo esse amor, porque Deus está vendo, e eu tenho certeza que ele se alegra muito, né? Porque são criaturas dele e são perfeitos. Muito obrigada. Quer deixar alguma mensagem para nós? Na verdade, só me solidarizar com esse momento, né? Eu sei que a perda é muito difícil. Mas também tenho certeza que ele foi muito amado, assim como Vivi né? Que Vivi é uma princesa. E se você realmente tocar no seu coração que quer adotar, vai ser um amor incondicional, né? Então, independente, assim, de como você chegar em casa, ele só vai te dar amor. Então, cuide com muito carinho. Muito obrigada. Gente, nós vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar de outro tema muito importante e que é pouco falado. Então fica aí que daqui a pouco vocês vão saber, tá bom? Até mais! Voltamos e agora vamos falar de um tema muito sério, muito preocupante e que poucas pessoas falam, mas que precisa de muita atenção, que é o tráfico humano. Muitas pessoas desaparecem no nosso Brasil e isso é muito triste. Então, para falar sobre essa triste realidade que muitas pessoas não sabem nem que existem ou não acreditam, para falar sobre isso eu trouxe a doutora Laís. Seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui para falar desse tema tão importante. E eu queria começar te perguntando quantas pessoas desaparecem por ano no Brasil? Eu quero agradecer aqui o convite, né, de falar um pouco desse tema, e eu quero trazer para vocês os dados que no Brasil, com relação ao tráfico de pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, principalmente dessa faixa etária, crianças e adolescentes, são cerca de 40 mil pessoas desaparecidas, e com um número muito grande de crianças e adolescentes que estão mais suscetíveis às fragilidades que nós encontramos, tanto no ambiente virtual como presencialmente. Nossa, é um número muito alto, né? E infelizmente a gente ainda não tem muita eficiência, né, para resolver esses casos. Ainda não se discute muito sobre isso, né? Ainda não se fala muito assim da questão da educação digital, tanto para crianças quanto para os responsáveis. Ainda é pouco divulgado sobre isso, mas é um problema que está crescendo muito. O que a legislação brasileira tem a respeito do desaparecimento das crianças? O que a lei ampara essas pessoas, essas famílias que estão sofrendo com essa dificuldade, que muitas vezes não sabem nem por onde buscar ajuda?
Olha, com relação à legislação, nós temos amparo, né? A Lei 11.259 de 2005, ela foi um grande avanço na nossa legislação no sentido de prioridade absoluta no sentido de investigação. Ela é dado logo a prioridade absoluta, é determinada logo a investigação em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes, sem necessário esperar por 24 horas. Então, se você pensa, sumir uma criança, sumir um adolescente, eu preciso esperar 24 horas pela questão desse sumiço, você não precisa esperar, porque você tem um amparo dessa lei. Imediatamente. Se você suspeitou, meu Deus, desapareceu, vá não tenha logo, vergonha. porque você vai logo numa delegacia de pessoas desaparecidas, uma delegacia responsável também pela questão da criança e do adolescente. Você pode discar o 181 e o Disque 100, que é também da questão de relação de violação de direitos humanos. E o artigo 86 do ECA, ele trata como prioridade absoluta a proteção de crianças e adolescentes, e com relação ao ordenamento, o Estado, a família e a sociedade como prioridade absoluta de proteger essas crianças e adolescentes que estamos cada vez mais vulneráveis. Porque a criança ela é mais fácil de ser ludibriada pelo ambiente virtual, até mesmo no ambiente físico, presencial, ela é mais fácil de ser ludibriada por um criminoso. E assim, gente, vale muita atenção da pessoa que está com essa criança, porque é uma vida que não tem preço, né? Um filho vale tudo para o pai, então vale muita atenção você entender que, infelizmente, a gente está vivendo essa triste realidade em que as nossas crianças, elas estão vulneráveis e elas precisam de muita atenção em parques, em shoppings. Não confie em ninguém, não confie em estranhos, fique de olhos bem abertos, não confie que ela sabe por si mesma se cuidar, se defender, que ela tem capacidade para isso, porque não, a criança não tem capacidade para isso. Há um tempo atrás, eu assisti um vídeo em que os pais falavam, as crianças iam ao parque, né, e os pais falavam para elas que elas não deveriam falar com nenhum estranho, não converse com estranhos, né, dava orientação e deixava elas livres lá. Então, todas as crianças acabaram conversando, todas as crianças dessa pesquisa, foi uma pesquisa em que os pais davam orientação e deixavam as crianças brincando. Todas as crianças falaram com o estranho, porque o estranho apareceu vestido de herói, porque o estranho conversou um pouquinho com elas e deu alguma coisa, então imediatamente elas já não consideravam ele um estranho. E quando os pais perguntaram, né, por que você fez isso? Por que você falou com estranhos? Eu não te dei orientação? E elas falavam, mas ele não é estranho, ele me deu um doce. Ele brincou comigo. Ele brincou comigo, ele conversou comigo, não é estranho. Então, a criança ela não tem essa capacidade ainda. Então, os pais têm que ficar de olhos bem atentos, porque são muitos os casos. E se você ainda não conhece nenhum, pesquisa um pouco que você vai ver que acontece. Inclusive, aconteceu no Rio de Janeiro um caso que está muito famoso, que é do Edson Davi, e que é uma dificuldade, né? Porque a mãe não teve nenhum amparo ali das autoridades. As autoridades alegam um afogamento e a mãe sabe que não foi. Então, em primeiro lugar, os pais são os principais responsáveis, então fique sempre muito, muito atento, o máximo que você puder, né? E cabe ressaltar também que os pais, eles devem zelar pela segurança dos filhos, principalmente as crianças e os adolescentes, e eles podem responder, tanto na área civil quanto criminal, pela negligência. A gente deve cuidar com amor, com cuidado devido aos perigos, mas a gente deve também saber a nossa responsabilidade, porque aquilo que a gente pensa que não é negligência, pode ser. É verdade. E uma das consequências jurídicas graves é o responsável perder a guarda da criança. E a pode negligência acontecer. Que você tem que realmente estar com os olhos atentos. Porque muitas vezes você nem está tendo a atenção de perceber que é negligência o que está cometendo, como está cuidando, né? E muitas vezes pode ser realmente negligência, né? E eu quero também deixar aqui um alerta para os pais, para o aliciamento virtual, que está crescendo muito.
Fique atento com quem seu filho está conversando, se ele está escondendo o celular, está escondendo conversa, principalmente sobre criança e adolescente. Porque ali começa o aliciamento, que pode virar um estupro de vulnerável, uma corrupção de menores, uma subtração de incapaz. Pode dar uma sequência de vários crimes que muitos oportunistas estão esperando na internet. Então, tenha esse cuidado, reforce a segurança, tenha um diálogo aberto com seu filho e preste atenção também no comportamento dele, porque isso também pode ocorrer presencialmente. Como é que ele está se comportando com os adultos? Como é que está sendo o comportamento dele, se ele está mais receioso, ele está mais afastado? Isso é de suma importância. Como as pessoas elas podem denunciar o desaparecimento? Olha, você pode ir diretamente na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que é a geral, e você pode ir especificamente na Delegacia Especializada em Crianças e Adolescentes. Você pode fazer a denúncia direta, mas também tem os telefones disponíveis, o Disque 100, com relação à violação de direitos humanos, que é gravíssima quando se trata dessa temática. É o Disque 181 e através do próprio 190 e também pode ser uma denúncia anônima. Fique tranquilo que você pode fazer a denúncia anônima se você não for o responsável dessa criança. Até mesmo se você tiver suspeitar que o seu filho está correndo risco, faça a denúncia. É de suma importância para a segurança dele e de outras crianças e adolescentes. Então, recentemente também aconteceu um caso em Curitiba, em que uma quadrilha conseguiu sequestrar uma criança, uma menininha. E aí, graças a Deus, eles foram rápidos e conseguiram salvar essa menina, né? A polícia foi rápida, conseguiu resgatar a menina, mas a menina já estava ali transformada, já tinham pintado o cabelo dela, alisado, mudado. Já tinha mudado o cabelo então, dela. assim, o que a gente pode contar com as autoridades em relação a isso? O que o Brasil já evoluiu? O que precisa melhorar? Eu acredito assim, essa temática que ela trouxe agora da menina foi resolvido rápido, né? Foi. Porque esse tipo de temática, quando envolve desaparecimento de criança e adolescente, ele tem prioridade absoluta, primeiramente na investigação. É dado uma prioridade. Segundo, o artigo 86 do ECA trata como prioridade absoluta a proteção de crianças e adolescentes, né, como um trabalho do Estado, da família e da sociedade em conjunto. O nosso Código Penal ele é robusto quando se trata da questão de estupro de vulnerável, subtração de incapaz, aliciamento, toda essa questão. Nós vamos ter no nosso ordenamento muita proteção, a questão da violação de direitos humanos. Então, eu acho que com relação ao ordenamento, com relação à prioridade de investigação, nós tivemos um avanço imenso, né? E isso ajuda muito, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Mas eu acho, como sugestão, que devemos evoluir com relação a outros países, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, tem um sistema que nas primeiras horas é muito importante para a localização, uma ampla divulgação em rádios, TVs, uma localização, uma movimentação muito maior, uma divulgação muito maior, e não fica só restrita à investigação e vai ficar mais restrito, não. É amplamente divulgado, então assim faz com que aquelas crianças desaparecidas sejam encontradas mais rápido e evita o pior, chances, né? Tem mais chance até de sobreviver. Então, eu acho que nesse sentido o Brasil ele precisa evoluir com relação a essa tecnologia, essa divulgação, mais o ordenamento jurídico, ele já evoluiu muito com relação à proteção das crianças e adolescentes. Mas é um tema que precisa ser mais discutido, medidas precisam ser melhoradas, né? Eu acho, sabe? Mais estratégias precisam surgir, né? Porque, assim, é algo que vem aumentando no Brasil e no mundo, e nós não podemos fechar os olhos para essa triste realidade. O tráfico humano, na minha visão, é o pior crime de todos.
né? Começa na internet, muitos casos, né? Porque vocês sabem, a internet ela não tem barreira geográfica. Então você hoje uma criança está conversando com um adulto, que ele às vezes está conversando com aquela criança a fim de explorá-la, né? Sexualmente. Ele consegue às vezes marcar um encontro com aquela criança, aquele adolescente, e aí às vezes a criança já não está mais no Brasil, entendeu? Então é de suma importância essa temática ser divulgada, a questão da educação digital. Eu acho importantíssimo trazer essa temática para as escolas sem tabu, porque isso é de suma importância, educação digital para as crianças e para os pais, principalmente nesse contexto que nós estamos de sociedade hiperconectada. Gente, eu quis trazer a atenção de vocês para esse tema, porque eu vejo que falta muito autoridades, políticos, pessoas se levantarem e defenderem essa bandeira. E também, principalmente, para alertar os pais que você tenha toda a atenção do mundo, porque infelizmente nós estamos vivendo, né, dias em que esse crime terrível ele tem crescido, tá? Que é o tráfico humano. E eu quero agradecer a sua audiência, né? Hoje, nesse sábado, quero te desejar um feliz sábado. Fiquem com Deus. Laís, muito obrigada. Quer deixar alguma mensagem para o nosso público? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de trazer essa temática tão necessária. Eu quero deixar aqui a mensagem para vocês, que vocês tenham mais cuidado com as crianças, com adolescentes, fiquem atentos. Nós estamos numa sociedade hiperconectada, onde pode dar margem realmente para um tráfico humano. A gente pensa que é simples, mas não é. Então, fique de olho com o que seu filho está conversando, fique de olho nas amizades, na mudança de comportamento. Vamos proteger essas crianças, até porque nós temos responsabilidade na área civil e criminal. Podemos perder a guarda dessas crianças e nós não queremos que nada de mal aconteça a elas. Então, fique atento aos sinais. Gente, sigam o programa Saudações, incentivem o nosso programa, sigam @programa Saudações no YouTube e no Instagram, tá bom? Para que nós possamos continuar levando informação de qualidade que acrescente na sua vida, tá? Um feliz sábado e fiquem com Deus. Até mais. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.